Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre inventário extrajudicial ou por via administrativa. No artigo 610 do CPC, ele fala o seguinte: havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Então, se eu tiver testamento, ou se tiver algum interessado, algum herdeiro que seja incapaz, eu não vou poder fazer nada administrativo, tá? Mas, no parágrafo 1º, ele fala o seguinte: se todos forem capazes, concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, o qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para o levantamento da importância depositada em instituições financeiras. Então, se eu tiver herdeiros que sejam capazes, maiores, e que não haja inventário, testamento, eu posso fazer via extrajudicial, tá? Agora, no parágrafo 2º, ele dá uma outra exigência. As partes precisam estar assistidas por advogado, tá? É uma exigência, inclusive a qualificação e a assinatura constarão no ato notarial. Leia aqui comigo, aqui na parte de baixo, que fala o seguinte: é de livre escolha do tabelião para lavrar a assinatura do inventário, não havendo competência territorial para tanto. Artigo 1º da Resolução 35 do CNJ. E não poderia ser diferente, pelo fato de não existir a citada competência territorial para a lavratura de escrituras públicas no país. Olha, diferentemente do que nós aprendemos no inventário judicial, né, que nós temos lá o local para ingressar com ação, tudo, aqui no inventário extrajudicial é livre a escolha das partes, o cartório. Então, mesmo que a abertura da sucessão ocorreu em Suzano, mas eu quero fazer no cartório de Mogi, não tem problema, tá? É livre para que as partes escolham onde vão lavrar aí a escritura pública. Vamos para o próximo slide. O inventário extrajudicial não é obrigatório, mas é facultativo. Pode ser solicitado a qualquer momento a suspensão pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para a promoção da via extrajudicial. Olha que interessante, eu posso até ingressar com ação, né, de inventário judicial, ele está em trâmite, mas eu posso peticionar pedindo a suspensão por 30 dias para tentar resolver esse litígio, né, que é o caso quando for o procedimento comum, quando as partes não concordarem, no cartório, porque elas podem ter conversado e decidido, falar, não, vamos, todos maiores, capazes, em concordância, eles vão até o cartório e procedam lá com o inventário extrajudicial. Ocorrendo esse inventário por lá, peticiono no processo do inventário judicial, informando a desistência, né? Porque foi feito de forma extrajudicial. Há possibilidade sem problema nenhum. A resolução 35 do CNJ informa o seguinte: as escrituras públicas de inventário não dependem de homologação judicial, e são títulos hábeis para registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para a promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências dos bens e levantamento de valores. Artigo 3º da Resolução 35 do CNJ. Então, não precisa de homologação judicial. Tá? Tem fé pública, então eu fiz uma escritura pública com o documento em mão, geralmente das escrituras públicas que já fiz de inventário, ele fica pronto na hora, né? Desde que as partes estejam ali presentes, há uma exigência quanto a isso, cumprindo todas as formalidades, o documento sai no mesmo instante e ele tem a validade, tem a fé pública para que eu apresente no cartório de registro de imóveis, levantamento de valores em conta, exatamente como ocorre no inventário judicial, tá? Então, leia aqui comigo. Nesse contexto, com a escritura pública, é possível realizar a transferência dos imóveis do falecido, bem como as ações nominais, valores depositados em contas bancárias e veículos de sua propriedade. Vamos para o próximo, que fala o seguinte: é obrigatória a nomeação de interessado na escritura pública de inventário e partilha para representar o espólio, com os poderes de inventariante, no cumprimento das obrigações ativas e passivas pendentes, sem a necessidade de seguir a ordem prevista no CPC. Então, aqui vamos ter que nomear o interessado, né, que vai representar o espólio, assim como faz o inventariante. Admite-se
no inventário e partilha extrajudicial com viúvo ou herdeiros capazes, inclusive por emancipação, representados por procuração formalizada por instrumento público com poderes especiais. Então prestem atenção, muitas vezes fala assim, mas e tem menor, né, no processo de inventário extrajudicial, né? Vamos fazer por escritura pública, mas tem menor. Se esse menor ele for emancipado, há possibilidade, tá? Agora, se ele for menor e não for emancipado, não há possibilidade. Então, prestem atenção quanto a isso. A escritura pública de inventário pode ser retificada desde que haja o consentimento de todos os interessados. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou mediante requerimento de qualquer das partes, ou de seu procurador por averbação à margem do ato notarial, ou havendo espaço por escrituração própria lançada no livro das escrituras públicas e anotação de remissiva. Eventualmente, digitou um nome errado, uma informação errada, é um erro material. Então, há possibilidade, sim, de uma correção nesse sentido. Além disso, é possível a promoção de inventário extrajudicial por cessionário de direitos hereditários, mesmo que na hipótese de cessão de parte do acervo. Isso desde que todos os herdeiros estejam presentes e concordes. Esse entendimento ganhou reforço com o novo CPC, que, como visto, admite que o cessionário, o herdeiro ou legatário, seja inventariante. Então, assim, digamos que meu pai faleceu e deixou a herança para minhas 3 irmãs e para mim, né? Então, somos em 4. Eu vou ceder a minha parte para a minha irmã mais nova, tá? Então, eu sou cessionária, né? Existe a possibilidade de eu, cessionária, ingressar como um inventário extrajudicial sem problema nenhum, tá? Mesmo eu cedendo a minha parte, desde que todos lá estejam presentes e concordem com isso. Vamos para o próximo slide. As partes e os respectivos cônjuges ou companheiros devem estar na escritura pública de inventário ou partilha, nomeados e qualificados, constando nacionalidade, profissão, idade, estado civil, regime de bens, data do casamento, pacto antinupcial e seu registro imobiliário. Número do documento de identidade, número de inscrição, CPF, domicílio e residência. Esses são os requisitos aí materiais referente às partes para que constem na escritura pública. A escritura pública de inventário e partilha conterá a qualificação completa do autor da herança, o regime de bens de casamento, pacto antinupcial, se houver, seu registro imobiliário, dia, lugar onde ele faleceu, data de expedição da certidão de óbito, livro, folha, número, termo, unidade de serviço em que consta o registro de óbito. E a menção ou declaração dos herdeiros de que o autor da herança não deixou testamento e outros herdeiros, sob penas da lei. Tá? Então, essas são as informações que precisam constar na escritura pública. Para que o ato seja plenamente válido e eficaz, na lavratura da escritura, deverão ser apresentados os seguintes documentos, né? Então, nós vimos o que precisa constar no termo. Agora, nós vamos ver quais são os documentos que precisam constar aí para a lavratura da escritura. Os documentos que serão apresentados: certidão de óbito do autor de herança, documento de identidade oficial e CPF das partes e do autor da herança, certidão comprobatória do vínculo de parentesco dos herdeiros, certidão de casamento do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros casados e pacto antinupcial se houver, certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos, documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos se houver, certidão negativa de tributos e certificado do cadastro de imóvel rural, né? Nesse caso, se houver imóvel rural. Então, esses são os documentos que precisam ser apresentados, tá? Os documentos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eles precisam ser originais, tá? Existe a possibilidade de cópia autenticada, exceto para RG. O RG precisa ser original, tá? A escritura pública deverá fazer menção a tais documentos apresentados. Seguindo, é admissível a sobrepartilha por escritura pública. Lembra da sobrepartilha? Já houve uma partilha, só que surgiu um imóvel que a família não tinha ciência, ou um bem, não precisa ser imóvel, pode ser móvel, que a família não tinha ciência, surgiu depois, que já tinha sido partilhado, e há necessidade de fazer uma sobrepartilha, né? Partilhar novamente aí esse bem que chegou agora.
Mas nós fizemos o inventário de forma judicial. Eu posso fazer a sobrepartilha no extrajudicial? Desde que tenham os requisitos que eu passei, que não tenha menor. Se tiver menor, tem que ser emancipado, que todos sejam capazes, sem problema. Agora aqui. Em havendo um só herdeiro, maior e capaz, com direito à totalidade da herança, não haverá partilha, lavrando-se a escritura de inventário e a adjudicação dos bens. Então, se tiver somente um herdeiro, né, não tem quem partilhar, é somente um herdeiro, também há a possibilidade de fazer extrajudicial a adjudicação dos bens. A existência de credores do espólio não impedirá a realização do inventário ou partilha, ou adjudicação por escritura pública. Então, se tiver credor do falecido, né, não vai impedir a realização do inventário por escritura pública. O inventário negativo pode ser efetuado por escritura pública. Lembra do negativo, aquela necessidade que há a possibilidade de fazer o inventário mesmo que não tenha bens? Quando o viúvo tiver filhos com o decujus e precisa casar novamente? Enquanto ele não casar novamente, nós temos essa suspensão aí de casamento. Ele precisa fazer o inventário para ele escolher livremente qual regime de bens que ele vai optar para o seu novo matrimônio. Então, há necessidade do inventário negativo. Dessa forma, no cartório também há a possibilidade de fazer o inventário negativo de forma extrajudicial. Diante da existência de uma norma de direito material e processual interno, é vedada a lavratura de escritura pública, de inventário e partilha referente a bens localizados no exterior. Então, se o falecido ele tinha, por exemplo, um imóvel nos Estados Unidos, um imóvel na Itália, um no Brasil, não há possibilidade de fazer o inventário, porque tem bens localizados no exterior, tá? Somente os bens constantes aqui no Brasil, e aí, como o inventário ele tem que constar a universalidade dos bens, não há possibilidade de fazer um inventário extrajudicial. Vamos para mais uma informação aqui. A escritura pública de inventário e partilha pode ser lavrada a qualquer tempo, cabendo ao tabelião fiscalizar o recolhimento da eventual multa, conforme previsto na legislação tributária estadual e distrital. Artigo 31 da resolução do CNJ 35. Então, o tabelião, ele vai fiscalizar o recolhimento da multa. Lembra da multa? Né? Tem 2 meses para ingressar com o inventário judicial. Se eventualmente passar desse prazo, vai ter multa do valor do imposto. Né? Geralmente aqui em São Paulo, a multa é 20%, se passar de 180 dias, né? 20% em cima do imposto. Então, o tabelião ele vai fiscalizar o recolhimento dessa multa. Por fim, o tabelião poderá se negar a lavrar a escritura de inventário ou partilha se houver fundados indícios de fraude ou caso de dúvida sobre a declaração de vontade de algum dos herdeiros, fundamentado a recusa por escrito, artigo 32 da resolução do CNJ. 35, eu falei 32? Artigo 32, resolução 35 do CNJ. Então, o tabelião, ele pode se recusar. Se ele verificar que ele ficou com dúvida, se algum dos herdeiros não está de livre e espontânea vontade ali, se ele não está concordando com os termos, né, da partilha que será feita, se ele também desconfiar de algum indício de fraude, tá, ele pode se recusar e essa recusa precisa ser fundamentada, né, por escrito, tá? Então, o inventário extrajudicial, coloquei várias regrinhas aí, né? Tá bem detalhadinho. Vocês vão usar bastante divulgando, então achei interessante colocar aqui. Vou encerrar por aqui e na próxima aula nós vamos falar sobre o pagamento de dívidas do decujus. Eu espero vocês até daqui a pouco.